Muito bom dia a todos. Antes de dar início ao último painel dessa nossa jornada, de 3 longos dias, mas muito proveitosos, a organização do evento gostaria de agradecer aos alunos que colaboraram com a realização desse evento, alunos de graduação e alunos de mestrado. Eles serão agraciados pela organização do evento com exemplares do livro Curso de Direito Constitucional, de autoria dos professores Paulo Gustavo Gonet Branco e do ministro Gilmar Ferreira Mendes, editado pela editora Saraiva, em conjunto com o Instituto Brasiliense de Direito Público. Os alunos estão aqui à minha direita, são João Arthur Vieira e Pedro Ludovico, lá do Instituto Brasiliense de Direito Público, estão estudando, passando um período aqui em Portugal, num convênio que mantemos com a Faculdade de Direito daqui, e agradecemos aos alunos do mestrado científico em Direito, aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Carlito Vieira Lobo, Mariana Hemfried e Paulo Victor Ramos Correia. Além disso, agradecemos uma valiosa colaboração com uma aluna iraniana que está aqui em Portugal, fala português muito bem, chamada Sarah Azar Mil. Todos esses alunos ajudaram muito na organização do evento, estão aqui do meu lado direito. Além disso, gostaria de mais uma vez reiterar o agradecimento aos nossos patrocinadores e apoiadores, começando pela Itaipu Binacional, a Confederação Nacional da Indústria e o Sistema FEComércio do Rio de Janeiro, nossos patrocinadores. Agradecemos também o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui muito bem representada pelo seu ex-presidente, o professor Marcos Vinícius. Agradecemos o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, da Fundação Getúlio Vargas Projetos, da Fundação Peter Heberle, da Associação Paulista de Magistrados, a APA-Mages, da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da Livraria Jurídica do IDP, do Instituto Brasiliense de Direito Público e também ao Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bem, eu passarei a palavra para o nosso último painel, autoridades que dispensam qualquer apresentação. O moderador do painel será o coordenador, o viabilizador do seminário, o nosso professor de sempre, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, e teremos como conferencistas o professor Rui Medeiros, que é professor da Universidade Católica Portuguesa, foi ministro da modernização administrativa do governo Passo Coelho, muito conhecido no Brasil, além de aqui em Portugal. Além do professor Rui Medeiros, teremos o vice-presidente do Senado Federal do Brasil, o senador Jorge Viana, que também nos brindará com a sua participação, e também a participação do senador Aécio Neves, que também dispensa a apresentação, de modo que eu passarei de imediato a palavra ao ministro Gilmar Mendes para a moderação. Bom proveito. A todos, gostaria inicialmente de agradecer a acolhida que tivemos aqui mais uma vez na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, graças ao apoio do Instituto de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais e da própria faculdade. E todos, gostaria inicialmente de agradecer a acolhida que tivemos aqui mais uma vez na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, graças ao apoio do Instituto de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais e da própria faculdade, e cumprimentá-los na pessoa do professor Jorge Miranda e do professor Blanco de Moraes. Agradecer a todos os senhoras e os senhores aqui presentes, e especialmente aos nossos palestrantes, professor Rui Medeiros, senador Jorge Viana e senador Aécio Neves. O tema deste painel está intitulado Desafios dos Regimes Democráticos no Constitucionalismo Contemporâneo.
e já tivemos, inclusive, nos dias antecedentes e também no painel anterior, talvez algumas considerações sobre a temática que será aqui abordada. Como eu destaquei na minha fala de abertura na terça-feira, nós estamos aí comemorando mais de 30 anos da Constituição de 1988 e, como se tem destacado, inclusive o senador Serra fez agora, é o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, claro, e da vida institucional brasileira. E, em relação à Constituição brasileira de 1988, não se pode dizer aquilo que já se disse da Constituição alemã, da Lei Fundamental de 1949, quando se disse que ela tinha propiciado uma grande estabilidade, graças também ao milagre econômico. Em relação ao Brasil, não se pode dizer isso, pelo contrário, essa Constituição, ao longo dos anos, foi testada. Tivemos já, isso foi exposto também na fala do professor e senador Serra, tínhamos um quadro de hiperinflação, tanto é que um número que ficou marcado na memória de muitos brasileiros, que à época tinham consciência desse desenvolvimento, é aquele número espetacular da inflação de um mês no governo Collor, 84,32%. Até hoje temos temos questões ligadas a esse plano econômico do chamado Plano Collor, depois chamado Plano Collor I, em função do lançamento do chamado Plano Collor II. Tivemos um impeachment presidencial no primeiro presidente, tivemos muitas crises no parlamento, questões de corrupção na comissão de orçamento, e elas se sucederam, e já agora temos essa crise dos anos, mensalão, petrolão, em suma, e tudo tem sido tratado num quadro de normalidade institucional. Aqui ou acolá se apontam desvios, mas tudo tem sido seguido a regra do jogo estabelecida na Constituição de 1988. Evidentemente, como também já foi destacado, nós temos enormes desafios. Estamos diante de uma grave crise de legitimação, de autoridade, de governabilidade, de governança. E, certamente, os constitucionalistas e outros estudiosos se debruçam sobre esses desafios, buscando soluções e assumindo posições. Ao final das exposições, eu vou fazer mais algumas considerações, mas, sem mais delongas, eu passo a palavra ao colega, professor Rui Medeiros, e saúdo, inclusive, a oportunidade desse nosso reencontro, professor da Universidade Católica, eminente constitucionalista, muito conhecido no Brasil, muito citado no Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo seu clássico As Decisões de Inconstitucionalidade, e também ex-ministro da Reforma Administrativa no governo de Portugal. Com a palavra, portanto, professor Rui Medeiros. Muito obrigado. Eu, antes de mais, não posso deixar de agradecer o convite que me foi dirigido e a possibilidade de participar numa mesa como esta, moderada ainda por cima por uma pessoa a quem estou ligado há muito e que muito admiro, e com a presença de dois ilustres senadores, e, portanto, é com grande alegria que me encontro nesta sala e nesta mesa. Gostava só de clarificar, certamente decepcionando, mas quando fui convidado pelo professor Jorge Miranda, fui convidado como professor de Direito, depois apercebi-me que aparece o ex-ministro. Eu sei que em 27 dias fez muito, a reforma administrativa foi feita em Portugal e todo o mundo mudou, mas a verdade é que estou aqui como professor de Direito, e apenas como professor de Direito, da Universidade Católica, e por isso, certamente,
também vai ser uma certa pausa no quadro destes temas mais inflamados que têm acompanhado esta discussão. Dito isto e feita esta clarificação, eu diria, antes de mais, que importa delimitar o meu tema. O tema do futuro da democracia num constitucionalismo do século XXI é um tema vastíssimo. Eu diria que ninguém questiona, e é ponto assente e premissa do que eu vou dizer, que hoje democracia ao lado do Estado de Direito são dois pilares incontornáveis do Estado Constitucional. Não foi sempre assim, não é claro que democracia e Estado de Direito tenham andado sempre de mãos dadas. A democracia é, provavelmente, uma afirmação mais recente neste quadro de afirmação do Estado Constitucional, mas a verdade é que hoje a democracia é indissociável do Estado Constitucional. E, portanto, quando pensamos no Estado Constitucional que se universalizou, não podemos deixar de pensar não apenas no Estado de Direito, mas também na democracia. E esta democracia é tão relevante que, de certa forma, adquiriu novos significados. Basta pensar nos inúmeros qualificativos que as Constituições utilizam para enriquecer este termo de democracia, que já não é apenas a democracia representativa, é a democracia económica, é a democracia social, é a democracia cultural, é a democracia participativa. Ou seja, de facto, o Estado Constitucional assenta num dos seus pilares na democracia e esta democracia releva a vários níveis. Em qualquer caso, é na democracia representativa que vale a pena, penso eu, hoje centrar a atenção, sobretudo questionando em que medida é que esta democracia representativa enfrenta novos desafios neste novo século e no século XXI. Dito isto, eu diria que quando pensamos no futuro dos regimes democráticos no atual constitucionalismo, nós podemos pensar, pelo menos, em duas dimensões distintas. A primeira dimensão prende-se com a chamada erosão interna da democracia. Eu penso que será sobre a erosão interna da democracia que falava o cartaz que hoje estava à entrada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu penso que será sobre a erosão da democracia no plano interno, sobre os fatores de enfraquecimento da democracia no plano interno, sobre a crise da democracia no plano interno, que, em larga medida, se falará neste painel e os nossos dois senadores certamente darão novas luzes para esta temática que é atual, mas não é nova. Basta recordar que já Aristóteles falava da democracia como um governo corrompido, porque, verdadeiramente, à monarquia, à aristocracia e à república, ele contrapunha a tirania, a oligarquia e a democracia. Mas penso que esta dimensão de erosão interna, muitíssimo relevante, vai ser tratada a seguir. E penso que será esse o tema que verdadeiramente mais entusiasma esta plateia. Apesar de tudo, para alargar o horizonte, eu preferiria concentrar-me apenas na outra dimensão de desafio que a democracia enfrenta neste século XXI, que é a chamada erosão externa. E se quiserem, porque estamos a 2 dias de comemorar a aprovação da Constituição Portuguesa de 76, nada melhor do que, para perceber de que erosão externa estamos a falar, de recordar 2 ideias fortes da Revolução do 25 de Abril e da Constituição de 76. Uma, que acompanhou a Revolução: o povo é quem mais ordena. Este foi um dos lemas que acompanhou a Revolução do 25 de Abril. O povo é quem mais ordena. E, se quiserem, noutra manifestação, a afirmação que a Constituição Portuguesa faz
logo no artigo 80, a propósito dos princípios fundamentais em matéria de organização económica, a ideia de que o poder económico está subordinado ao poder político. Algo que também não é novidade quando se lê os artigos 170 e seguintes da Constituição brasileira em vigor. E a questão, o desafio, o problema da erosão externa do constitucionalismo ou da dimensão democrática do constitucionalismo é de saber se, ainda hoje, eu posso dizer que o povo é quem mais ordena, que o poder económico está subordinado ao poder político. Será que, e já se falou aqui, o senador Serra sublinhou esse aspecto, será que o poder dos mercados, o poder das agências de rating, a capacidade que têm de alterar o rating da República e de, por essa via, afetarem o rating da própria Constituição, será que se pode dizer que o povo é quem mais ordena e que aqui manda os que cá estão? Será que podemos afirmar, independentemente de saber se a banca portuguesa vai ser controlada por espanhóis ou por angolanos, será que podemos dizer que é o poder económico que está subordinado ao poder político? Este, se quiserem, é o problema. Significa isto que não vou falar da erosão interna e da crise interna que a democracia enfrenta hoje. Dito isto, sabendo ao que vamos, e sabendo que vamos a pouco perante a expectativa criada, vale a pena dizer, segundo andamento, só tem 3, portanto não se assustem, será uma intervenção breve, mas segundo andamento, perante este problema da erosão externa da democracia, eu diria que sou daqueles que não acredita na lógica binária e, portanto, que sou daqueles que recusa aqui quer a visão dos novos imigrantes otimistas e entusiastas com o novo mundo da política, fora de portas, como sou daqueles que também não acredita que tudo se resolve continuando a apostar no velho modelo, no modelo dentro de portas. Dito isto, e concretizando esta afirmação, que recusa uma lógica binária e que assume que a resposta há de passar por um ponto de equilíbrio, eu diria que, desde logo, eu recuso a visão daqueles que, perante a realidade atual, defendem um renascer do patriotismo constitucional à luz do Estado. Daqueles que dizem que a exiguidade chocante da participação política de, por exemplo, Portugal, nestas instituições transnacionais, e a impotência de Portugal para participar e influenciar com efetividade a política externa ou a política em constelações transnacionais, deve levar-nos a retroceder o passo e a reafirmar o momento deste patriotismo estadual ou constitucional. E não me revejo nesta leitura porque o grande dilema que se coloca hoje, ainda antes de saber qual é a casa da democracia, é de saber qual é a casa da política. Ou seja, no mundo que incontornavelmente está marcado pelo fenómeno da globalização, independentemente do significado que ela revista, no mundo marcado pela globalização, nós temos de verificar, quer queiramos, quer não, que muito da vida hoje é feita fora do controlo dos Estados. E isso, no plano económico ou financeiro, é uma evidência dificilmente descartável. O que é que isso significa? Significa que, em larga medida, o poder de uma agência de rating
não é um poder domesticável à luz de um Estado. E, portanto, um Estado, Portugal, o Brasil, pouco podem para poder influenciar determinantemente este quadro económico-financeiro globalizado. E se é assim, nós temos uma de duas: ou nos conformamos à soberania do económico-financeiro e reconhecemos que, afinal de contas, não há espaço para a política, e se calhar acabamos por reconhecer que, no fundo, liberais e marxistas estão de acordo, porque verdadeiramente a política não tem espaço autónomo e tudo é controlado pelos mercados e pelas suas próprias dinâmicas. Ou então temos de saber encontrar um espaço político onde possa haver domínio da política e onde a política possa controlar a vida económica ou financeira. E eu diria que é preciso descobrir este espaço, é preciso encontrar uma casa da política, e que essa casa da política, no mundo globalizado, dificilmente pode ser a casa estadual. E por isso, eu sou daqueles que acredita que tem sentido, neste mundo globalizado, encontrar novas casas da política mais abrangentes, onde intervêm mais Estados, mas que tenham capacidade efetiva de conformar o mundo económico-financeiro. E dito isto, então, nós também temos de reconhecer o passo seguinte. Se a alternativa é, por simplesmente, não haver espaço para a política, então, se calhar, é preferível que cada um destes países tenha alguma participação numa casa política maior, ainda que essa participação seja uma participação limitada, porque é uma casa maior, que tem muitas janelas, tem janelas maiores e tem janelas mais pequenas, e muitos destes Estados, se calhar, têm um lugar num quarto pequeno, mas é preferível participar numa casa maior do que, por simplesmente, ter a sua cabana onde nada se passa e onde as questões centrais passam ao lado. E por isso, eu sou daqueles que recusa, na tal lógica binária, o tal apelo a um puro patriotismo constitucional estadual, como se isso resolvesse o problema da casa da política. Mas, dito isto, também não sou daqueles que, e por isso recuso a lógica binária, que se deixa entusiasmar e, no fundo, que acredita que a partir deste momento tudo se joga numa casa política maior, onde, evidentemente, cada um dos Estados tem um peso diminuto. E devo dizer que aqui há três atitudes que muitas vezes justificam a hipervalorização da casa política maior e a desvalorização do povo e do poder do povo dentro dos Estados. Há três atitudes que manifestamente não me parecem que devam ser seguidas. A primeira atitude é a atitude desvalorizadora de um problema. A segunda atitude é a atitude cândida. A terceira atitude é a atitude compensatória. Três vias que tantas e tantas vezes são utilizadas para defender que tudo está bem, com a supressão da casa política estadual e a sua substituição pela casa política transnacional. A atitude desvalorizadora é a atitude que tende a dizer, por um lado, os Estados já participam nos fóruns transnacionais. Por outro lado, é muito mais importante a dimensão de limitação do poder do que a dimensão democrática propriamente dita. E, portanto, não nos temos de preocupar excessivamente com a perda de poder dos Estados a nível interno. Porquê? Porque o que interessa é limitar o poder e assegurar que há alguma participação dos Estados nesses fóruns transnacionais. A atitude cândida é a atitude que diz: nós não nos temos que preocupar com a democracia nos Estados. Porquê? Porque
porque nestes fóruns transnacionais já, em larga medida, se consegue obter esta dimensão democrática. Há um povo europeu ou há uma república mundial onde, verdadeiramente, numa democracia cosmopolita, tudo se resolve. Já não é necessário preocupar-me com a democracia estadual. É uma visão cândida, que, como a própria qualificação que eu lhe dou, é uma visão cândida na qual eu não me revejo, porque me parece que não é por este caminho que resolvemos o problema. Nem sequer, no quadro da União Europeia, através da imagem ou da ficção ou da ilusão de um reforço do poder do Parlamento Europeu, como se verdadeiramente o reforço do poder do Parlamento Europeu permitisse resolver a debilidade interna que a democracia estadual enfrenta nestes fóruns transnacionais. A terceira atitude também não me convence. A terceira atitude é uma atitude compensatória. Portugal ou o Brasil, por exemplo, num fórum transnacional, pode já não ter espaço suficiente para a democracia interna. Mas há outras formas de legitimação do poder que passam ao lado da legitimação democrática ou representativa. É um facto. É um facto que há outras formas de legitimação para além da legitimação democrática ou representativa. E é um facto também que muitas dessas formas de legitimação, até pelo resultado, são algo próprio destas organizações transnacionais. Eu diria, apesar de tudo, que elas não são um sucedâneo, não permitem substituir a dimensão da democracia representativa. E com isto termino com o meu terceiro andamento, e o meu terceiro andamento é muito simples. É para dizer o quê? Para dizer que, recusando uma lógica binária, aceitando o papel relevante que as organizações transnacionais têm enquanto casas modernas da política, isto não pode, em qualquer caso, significar que não há um espaço democraticamente relevante para que o povo de cada Estado possa exercer as suas opções. Isto é, uma casa grande da política não pode eliminar o papel que a Casa da Democracia, que ainda em larga medida é uma casa estadual, deve ocupar num constitucionalismo do século XXI. E por isso, na minha perspectiva, é importante conseguir encontrar um equilíbrio entre o espaço que fica reservado para a política feita em Casa Grande e o espaço que fica reservado para a Casa da Democracia, que é uma casa estadual. Agradecemos essa belíssima exposição que nos trouxe o professor Rui Medeiros, nos situando especialmente no plano da internacionalização, da globalização e também do direito supranacional, especialmente a experiência vivida no âmbito da União Europeia e o valor da democracia representativa nesses estados que compõem essas grandes uniões. Passo agora a palavra ao senador Jorge Viana, ex-governador do Acre, ex-prefeito do Rio Branco e atualmente vice-presidente do Senado Federal, a quem também agradecemos enfaticamente a presença neste seminário. Bom dia, é um prazer. Queria, antes mesmo de começar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Se pudesse escolher, escolheria um momento melhor na vida do meu país para estar aqui, mas exatamente pela função que eu ocupo, é importante que eu possa estar aqui e foi muito importante ter recebido esse convite que já há meses tinha me chegado e que o ambiente no nosso país termina que viu se agravar uma série de circunstâncias que estamos enfrentando e até se ganhou outra dimensão, sem falsa modéstia até da minha presença aqui, mas ela se deu tão somente
por uma generosidade dos que organizam esse seminário de me trazer na condição de legislador, de vice-presidente do Senado, para cá. Quero cumprimentar o colega senador Aécio e também, obviamente, o doutor Rui Medeiros pela exposição. E, mais uma vez, agradecer ao ministro Gilmar, cumprimentar o ministro Noronha, o ministro Cuevas, que já tiveram oportunidade de apresentar, os parlamentares aqui presentes, jornalistas, de maneira especial também nosso embaixador, Mário Vilalva, que está aqui nos acompanhando, esteve na abertura fazendo uma fala. Quero também, na pessoa do doutor Carlos Branco de Moraes, e especialmente aqui, pedindo a compreensão de todos, do professor Jorge Miranda, que está aqui na frente, sei que é muitíssimo respeitado aqui no nosso país. Eu cumprimentar todos os juristas portugueses que nos ajudaram nesses dias fazendo exposições. E, claro, também queria, na pessoa do doutor Manuel Gonçalves Ferreira de Moraes, nosso decano, Ferreira Filho, agradecer também a belíssima exposição que ele fez e, na sua pessoa, cumprimentar todos que vieram do nosso país para participar desse seminário e dar uma contribuição. Hoje é um dia marcante. O nosso colega senador Serra fez uma exposição, ele já começou aqui reclamando, mas se tinha alguém com motivo para reclamar da composição da mesa, com todo respeito, e muito respeito ao ministro Gilmar, seria eu. Porque eu preferiria estar aqui, sinceramente, com a coordenação da doutora Luísa Meirelles, que do nosso querido ministro Gilmar, que é um juiz ativo no Brasil e que nos julga a todos. Eu ficaria mais à vontade, apesar de me sentir à vontade ao seu lado também, ministro. Já o Serra, como gosta de reclamar de quase tudo, reclamou, inclusive, da jornalista. Mas eu vou mais além um pouco no que o nosso senador Serra apresentou. Ele nos deixou sem opção de debate. Ele nos deixou diante de 4 alternativas. Suicídio, renúncia, impeachment ou deposição. Eu acho, com todo o respeito, acho que nós temos que ter uma 5ª alternativa. Cumprir a Constituição e fortalecer a democracia. Acho que é melhor. É uma alternativa. Mas hoje é um dia especial que ele também fez um ajuste. Desculpa, eu só estou fazendo aqui porque somos colegas no Senado e aqui também não dá direito à réplica, é melhor para mim. Hoje, dia 31 de março de 2016, há exatos 52 anos, o Brasil, nesse dia ou no próximo, dia 1º, como disse o senador Serra, viveu uma ruptura com sua Constituição e um regime totalitário de exceção foi implantado para fazer frente a uma crise política e econômica que o Brasil vivia. Ele foi pedagógica, professor, quando falou que naquela época a inflação era de 100% no nosso país. Tínhamos uma estabilidade, recém-criado um parlamentarismo, que foi, a partir de uma consulta, deixado de lado. E a solução que o Brasil encontrou há 52 anos atrás para fazer frente a uma crise foi romper com os princípios constitucionais, com o constitucionalismo. A minha intenção original era, obviamente, me prender àquilo que ocorreu aqui na Europa e também não foi diferente no meu país. Depois da Segunda Guerra, a Itália fez uma Constituição, a Alemanha fez uma outra Constituição, muitos países seguiram esse caminho. Nos anos 70, para enfrentar um problema grave que o país acabava de vivenciar. Portugal, nos anos 70, também fez a constitucionalização desse país para superar uma crise em um regime de exceção que vivia. No Brasil não foi diferente. A nossa Constituição veio com um propósito muito nobre, deixar para trás um regime de exceção. Foi por isso que nós fizemos a Constituição de 88. E ela foi feita de maneira diferente. A intenção
era como na de 34, na de 46, era de ter um grupo de notáveis que faria um texto base e os constituintes fariam o detalhamento e, obviamente, tratariam de construir uma nova Constituição para o Brasil em 88. Mas, no meio do caminho, houve uma mudança. Foi criado o que se chama de centralismo, de um grupo que resolveu assumir um certo protagonismo na condução daquele processo e não aceitou o caminho que normalmente se segue, que era de ter um texto básico e, a partir dali, se elaborar a nova Constituição do Brasil. Resolveram eles fazer. E ontem mesmo eu conversava com alguns colegas, perto de uma centena de parlamentares tiveram um papel mais de protagonismo, mais ativo, e foram esses que, nas diferentes comissões, relatorias e subrelatorias, que escreveram essa nova Constituição, que o senador Serra falou, e não é sem razão, que ela tem um certo... ela é prolixa e muito detalhada. Eu tenho no meu quadro, na vice-presidência do Senado, a Lei Áurea. Talvez a lei mais importante que um país, uma nação, um povo pode elaborar e fazer. E ela tem só um artigo. Fica abolida a escravidão no Brasil. Se fosse feita hoje, como seria? Quantos capítulos teria essa história de abolir a escravidão do homem pelo homem? Que é a coisa mais grave. E foi desse jeito que foi enfrentado. Fica abolida a escravidão no Brasil, revogue-se as disposições do contrário. Estou passando isso porque eu queria pedindo desculpas, não era essa a minha intenção, mas não tenho como vir nesse seminário, nesse dia, e até agradecendo a oportunidade e não falar diretamente do que, pelo menos, estamos vivendo no Brasil hoje. E peço de novo desculpa, para que eu possa pôr a minha, ou não a minha, gosto muito desse termo, mas a visão de uma parcela importante da sociedade brasileira. Eu fui prefeito da capital do Acre, fui governador do Acre e hoje estou senador, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Meu partido enfrenta uma crise grande, o governo que nós apoiamos enfrenta uma crise grande, ou tão grande ou maior que a do próprio partido. São desafios que a vida democrática nos impõe, a vida partidária e de governo nos impõe, mas é o que vivemos. Eu queria começar falando um pouco sobre essa crise que o Brasil atravessa. É uma crise tão aguda assim como se vende dentro e fora do Brasil, como setores da imprensa trabalham? Que crise tão grande é essa que um país como o nosso, já que a discussão de um golpe ou a discussão de um impeachment, que para nós tem outro nome, em qualquer país é muito grave, porque é uma ruptura, no nosso ponto de vista, com os preceitos constitucionais. E a crise do Brasil é de que tamanho? O Brasil está vivendo tão graves problemas assim, do ponto de vista econômico, social. É muito grande. Posso fazer alguns paralelos. O nosso país, e aí não tem nenhuma disputa de PT, PSDB, porque quando fui governador, meu vice era do PSDB, tenho um sentimento de respeito e gratidão ao presidente Fernando Henrique, que sempre me teve em boa conta, me ajudou muito, o próprio ex-ministro Serra da Saúde ajudou muito na minha gestão no governo do Acre, indo lá e dando apoio, enfim. Mas, vejam só, em 2002, a taxa de desemprego no Brasil era de 12%. Hoje, fevereiro, é de 8%. Eu não estou aqui diminuindo o tamanho dos problemas. As reservas internacionais no Brasil naquela época, em 2002, que não tínhamos aí ameaça de ruptura institucional, de 37 bilhões de dólares. Hoje é de 370 bilhões de dólares. E nós estamos vivendo uma crise insuperável. Os juros eram de 23% naquela época. Hoje são de 14%. Um absurdo, é verdade. Mas o senador Serra deixou claro que nós conquistamos a estabilidade da inflação há muito tempo. Devemos ao governo
Itamar, que tinha como ministro da Fazenda o ex-presidente Fernando Henrique, ao governo do presidente Fernando Henrique, ao trabalho feito pelo governo do presidente Lula e à luta da presidenta Dilma. O risco Brasil, naquela época, era de 1.400 pontos. Hoje é de 400. São as agências internacionais que fazem esse tipo de aferição. A inflação era 12,5, hoje é 10. A dívida líquida era de 59% do PIB, hoje é de 35%. A dívida bruta era de 76% do PIB, hoje é de 71%. Não estou querendo fugir da crise, só estou querendo tipificá-la, para ver se ela é tão grave assim que alguns preferem fazer um atalho à Constituição para enfrentá-la. A renda, o rendimento médio pelo trabalho, naquela época era de R$2.000, hoje é de 2.800, todos nós sabemos que houve uma equalização do real para o dólar, coisa que nos custou caro, inclusive, um erro do nosso governo. E os investimentos externos no Brasil naquela época eram 16 bilhões de dólares, hoje são 75 bilhões de dólares. Mas vamos falar da empresa mais corrupta do mundo, a Petrobras. Ela tinha um valor de 15 bilhões de dólares naquela época. Já alcançou mercado. Portugal sabe bem o que é isso. Sabe o que é bem reduzir salário em 40%. As pessoas teriam que vender as joias de casa para poder ter algum dinheiro para atravessar a crise. A Petrobras hoje tem um valor de quase 40 bilhões, que é valor flutuante, de mercado, de dólares. Não estou com isso querendo passar a mão por cima dos graves e injustificados problemas de corrupção dentro da Petrobras e de outras empresas do Brasil. Mas eu queria, já foi uma boa parte do meu tempo, eu queria, só tipificando um pouco a crise, dizer que, sinceramente, esse não é o melhor caminho. Que um Brasil, um país como o nosso, com 200 milhões de habitantes, admirado pelo mundo inteiro pelo jeito de ser das brasileiras e dos brasileiros, admirado no mundo inteiro por ser o país que conseguiu fazer o mais importante programa de inclusão social da história recente do mundo, admirado pelo que fez o presidente Fernando Henrique na estabilidade econômica do país, com o seu respeito internacional, mas admirado também a ponto do presidente Obama olhar para o presidente brasileiro e dizer: você é o cara, presidente Lula. E o Brasil inteiro ganhar respeito e nos encher de orgulho, mundo afora, por conta das conquistas sociais, por conta das oportunidades para os negros, por conta de levar luz para quem vivia na escuridão. Eu estou falando de milhões de brasileiros, eu vivo na Amazônia, excluídos da energia elétrica. Não estou falando de diferença de 10 anos, 2, 3 décadas, eu estou falando de século. Século. Presidente Juscelino Kubitschek levou o Brasil para o centro-oeste, fez Brasília e mudou muitas políticas. Presidente Lula levou o Brasil para os rincões, que Getúlio Vargas não conseguiu levar. E o que fez foi com suas políticas sociais, que hoje fazem parte da bela história do Brasil. Eu estou falando isso, gente, porque nós sabemos, um enredo de um golpe está anunciado há muito tempo no meu país. Um inconformismo, uma intolerância que agora não permite que brasileiros frequentem determinados restaurantes, que políticos não podem subir em caminhão para fazer seu discurso, que manifestações não permitem bandeira de partidos, de nenhuma configuração, a não ser daqueles que defendem à margem do que estabelece a democracia seus interesses. Esses podem falar, esses são ovacionados. Me refiro, sem nenhum problema, ao senhor Jair Bolsonaro, hoje em ascensão política no Brasil como líder de massas. Agora, desculpa se eu estou sendo rígido, mas é a oportunidade que esse seminário está me dando de pôr uma versão. Nós não temos no Brasil, lamentavelmente,
uma imprensa completamente isenta. 5 famílias controlam mais de 80% daquilo que é divulgado, de como é divulgado, conteúdo e forma. Nenhum tipo de mecanismo é permitido de controle social, não é? Não estou aqui defendendo limites para a liberdade de imprensa, mas qualquer país civilizado do mundo tem essas regras. Posso citar a Inglaterra, que tem rígido sistema quando há crime por parte daqueles que são detentores da liberdade de imprensa. Nosso país não tem isso. Tem um monopólio estabelecido que se coloca. Então, as versões, às vezes, no nosso país são mais fortes que os fatos. Como pode uma figura como o presidente Lula, com sua família, que eu conheço bem, com sua história, que eu também conheço bem, com seu legado em favor dos brasileiros e desse país, em 2 anos deixar de ser um dos melhores brasileiros da nossa história? Para muita gente, estou falando de 80%, pode ter sido aí talvez um dos problemas. 80%, 85%, porque ele saiu com mais de 95% de aprovação, e imediatamente, 1 ano e meio depois, virá uma pessoa amaldiçoada, enviada das profundezas do inferno, para causar mal ao Brasil e aos brasileiros. É mais ou menos isso que está sendo feito no país. Eu queria, só para concluir, dizer que a base da ideia da crise política, econômica, o Brasil tem que amadurecer para aguentar um governo que não está indo bem, que comete erros, que está mal avaliado. Mas nós não precisamos fazer atalho na Constituição apenas porque tem um governo que está muito mal avaliado, porque se fizermos isso, nós temos que ver também porque tão ou mais o pior avaliado que o governo é o Congresso Nacional, que eu faço parte. Eu ouvi aqui uma palestra do nosso professor, querido aqui, o decano, uma espécie de decano, Dr. Manuel Gonçalves, que ele falou: a divisão dos poderes é para impedir que um deles tenha um poder totalitário. É para ter equilíbrio. A proposta que alguns estão defendendo no Brasil, e me desculpe mais uma vez, sem tipificar crime de responsabilidade, ou seja, de querer tirar do poder um governo legitimamente colocado lá por 54 milhões de brasileiros, ela vem há mais de 1 ano sendo trabalhada, maquinada pelo senhor presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com chantagens, com o seu modus operandi de fazer política. E o que é que nós temos diante a possibilidade que nos coloca? Você pega, no momento de fragilidade dos partidos, inclusive do meu, muita fragilidade, o PT tem errado muito, o mais grave foi de não ter trabalhado fortemente para uma reforma política no Brasil, não ter trabalhado para mudar a relação dos partidos com financiamento de empresas, de vida partidária. O PT cometeu esse gravíssimo erro e está pagando, e não é sem razão, caro por isso, mas isso danifica a nossa democracia. Mas o PMDB, nós estamos querendo encontrar uma solução para a crise que tem um enunciado, um enredo. Veja só, você tira a presidenta, tem um ditado no Brasil que nada é tão ruim que não possa piorar. Você tira uma presidenta que foi eleita, põe, depois de um impeachment questionável, e para nós como golpe, você tira a presidenta eleita, põe um vice do PMDB, que não recebeu nenhum voto, e mantém o PMDB controlando a Câmara, com o senhor Eduardo Cunha, que passa a ser vice-presidente da República. O Renan, meu colega, que tem procurado dar sua parcela de contribuição na crise pela política, pela democracia, como presidente do Senado e do Congresso, e o presidente do país com o PMDB. Eu acho que é um pouco o contrário do que a preocupação de quem dividiu na Constituição os 3 poderes. Eu acho que aí sim podemos ter uma situação de crise longa, traumática e que pode afetar a vida de um país tão fantástico como o nosso. Eu não posso terminar, e aí eu já tenho... ministro, eu só vou fazer aqui... mas já pulei aqui os meus 20 minutos. Eu só queria, para não ficar palavras ao vento, ou só uma versão, eu queria ler, com todo respeito,
declarações de ontem do segundo mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello. Se não houver fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra em figurino legal e transparente. Repito, esse processo não se enquadra em figurino legal e transparente, como golpe. É uma esperança vã que o impeachment resolva a crise, impossível de frutificar. Nós não teremos a solução e o afastamento das mazelas do Brasil apeando a presidência da República. O que nós precisamos, na verdade, nessa hora de entendimento, de compreensão, de uma visão nacional. Eu acho que aquilo que foi rompido, e aí, me desculpem, uma parcela de culpa do nosso governo, diálogo, ter inclusive a grandeza de procurar os poderes, procurar até oposições para melhor tratar, pode estar nos levando a uma situação de confronto que, acredito, precisa ser evitado. Talvez a oposição, eu deixo aqui, que nós temos hoje no Brasil, não tenha um cacoete de ser oposição. Tem um certo inconformismo de ser oposição. Para ser oposição tem que ter calma, paciência. Tem que aceitar perder uma eleição, perder outra eleição. Nós perdemos várias. Daqui a 6 meses tem uma eleição geral no Brasil. Custa esperar. E ganhar no voto. E depois tirar o PT do governo pelo voto. Criando a base para a eleição de 2018. E aí, por fim, tem um processo no nosso país gravíssimo, importantíssimo, que é a Operação Lava Jato, que é o combate à corrupção, e que não venham dizer que começou agora, até o ministro Gilmar falou. O erro é que isso deveria ter começado há 15, 20 anos atrás, de fato, mas teve um período no Brasil que era proibido investigar. Era proibido investigar. E agora as instituições estão fortalecidas, funcionando, investigando, prendendo e punindo. Mas mesmo assim tem um risco dos excessos. O ministro Teoriza Vaz, que é o relator, trata isso com muita propriedade, porque essa semana nós tivemos um episódio que foi o pedido de desculpa do juiz Moro ao Supremo Tribunal Federal. Ele, que na semana, há poucos dias, tinha divulgado escutas telefônicas, e aí quem diz é o ministro Teori, de forma ao arrepio da Constituição e das leis, a divulgação, extrapolando seus limites, e eu não estou aqui fazendo... Eu acho que o que o juiz Moro está fazendo para o país é algo importante, e o Ministério Público e a Polícia Federal, mas não pode ter abuso. E aqui o ministro Teori fala que abuso, e ele, reconhecendo os abusos, porque foi dar 10 dias para ele responder, ele apresentou um pedido de desculpas ao Supremo. Mas aí já temos um problema criado, que levou inclusive a sentenças judiciais por conta daquilo que foi divulgado. Então eu prefiro as palavras do ministro Teori numa hora dessa. O papel do juiz é resolver conflitos e não criar conflitos. Em uma hora como essa, em que estamos vivendo, uma hora de dificuldades para o país, uma hora em que as paixões se exacerbam, é justamente nessa hora, mais do que nunca, que o Poder Judiciário tem que exercer seu papel com prudência, com serenidade, com racionalidade, sem protagonismo, porque é isso que a sociedade espera do juiz. Nós estamos realmente dependendo dessa serenidade, dessa firmeza de defesa da Constituição do Poder Judiciário, porque estamos tendo um conflito do Executivo com o Legislativo. E eu sigo confiando na justiça do meu país, nas instâncias do meu país, e quero só deixar, não há saída para o nosso país que não seja no cumprimento da Constituição, no fortalecimento das instituições e no diálogo. Penso que esse é o caminho que nós deveríamos estar buscando, e não pondo em risco a crise que hoje pode ser ainda superada, agravando essa crise com ruptura de um processo constitucional que nos custou muito caro há 52 anos atrás. Muito obrigado. Agradecemos a efetiva e belíssima participação do senador Jorge Viana, e Sua Excelência, inclusive, pedia desculpas porque teria que assumir posições, e nós dissemos, essa era a razão de tê-lo convidado, exatamente para que trouxesse a sua convicção
e a sua posição para este evento. Se há uma marca que nos caracteriza no IDP desde o seu nascimento há mais de 18 anos, foi exatamente a marca da visão pluralista, do pluralismo, e também é a marca da Universidade de Lisboa, como já tivemos aí vários exemplos. E foi essa a ideia que nos inspirou quando o chamamos há muito tempo. Houve depois muitas associações, como ele disse, impróprias, indevidas, mas faz parte também um pouco do ambiente, da tensão política, e a partir daí, então, são sentimentos um tanto quanto incontroláveis. Inclusive, o professor Blanco e eu fazíamos uma reminiscência, porque nas publicações que se fizeram no Brasil e também em Portugal, se dizia que nós escolhemos para encerrar o evento a data simbólica, que agora Serra acabou de mudar, de 31 de março. Na verdade, o evento está associado ao período de feriado da Páscoa, e, portanto, é um feriado mutável, não tinha nada a ver com qualquer outra pretensão. De resto, não se coloca em dúvida o perfil democrático de todas as instituições envolvidas na realização desse evento. Mas, sem mais delongas, passo a palavra ao senador, ex-governador de Minas e líder do PSDB, Aécio Neves. Agradeço, em primeiro lugar, ao ministro Gilmar o convite para participar ao lado de figuras tão expressivas da academia, do mundo jurídico e também da política desse evento. Me permito bem rapidamente cumprimentar com muita alegria o professor Blanco de Moraes, que me deu o privilégio de uma visita a Brasília, na sua, acredito, última ida a Brasília, e desde lá fiquei muito interessado em poder estar compartilhando ao lado dele, ao lado de tantos outros ilustres conferencistas, as preocupações que nos cercam nos dias de hoje. Quero cumprimentar da mesma forma e através dele a todos que nos recebem aqui hoje em Lisboa, professor Jorge Miranda. São tantos ilustres participantes desse evento, obviamente não posso citar a tantos, mas me permitam homenagear e registrar a presença tão ilustre do meu ilustre conterrâneo, o ministro Otávio de Noronha. Tem tido um papel extraordinário no STJ no Brasil. Ao seu lado está aqui o ministro Cueva. Não tenho o privilégio do ministro Noronha de ser mineiro, mas casou-se com uma mineira. Isso mostra que nada na vida é à toa. Prazer enorme reencontrá-lo aqui. O Dr. Marcos Vinícius, ex-presidente da OAB, nosso embaixador, ministro Vilalva, caríssimo companheiro, grande líder das oposições no Brasil, senador José Serra. Eu não vou elogiar muito, porque o Jorge Viana me disse que elogiar muito o Serra, ele reclama também. Então fica apenas essa primeira referência e explicação ao grande companheiro José Serra. Minhas homenagens ao professor Rui Medeiros, faço minhas aqui as palavras do ministro Gilmar, figura hoje muito respeitada, não apenas em Portugal, mas também no Brasil, pela sua importante produção acadêmica. Às senhoras, aos senhores que aqui vieram, aos alunos que participam desse debate, os meus cumprimentos, e ao meu companheiro de mesa, senador Jorge Viana. Eu cumprimento pela competência com que defende o governo do seu partido no Brasil, e a própria presidente da República cumpre aqui com a competência de sempre o seu papel. Eu, pelo menos, não trago comigo esse ônus. Eu venho aqui hoje defender aquilo em que acredito, defender a democracia, defender a verdade e contribuir minimamente na busca de soluções para o impasse que hoje vive o Brasil. Eu não vou me submeter desde já à tentação de fazer aqui um debate eminentemente político em relação à realidade do Brasil. Espero, na segunda fase dessa minha manifestação,
poder fazê-lo de forma muito clara, mas da mesma forma também serena. Mas eu gostaria de aproveitar, se me permite, ministro Gilmar, aquilo que é a essência desse seminário. Porque, na verdade, nos últimos dias no Brasil, aqueles que acompanharam o noticiário, aqui estão muitos brasileiros, percebiam, ou pelo menos foram informados, de que em Portugal nasava uma grande conspiração contra o poder constituído no Brasil, né, quase que com uma formação de um governo no exílio nesse seminário. Na verdade, expresso a minha frustração, porque o que eu encontro aqui hoje é um seminário do mais alto nível acadêmico, que discute aquilo que se discute em outros fóruns, mundo afora, inclusive no Brasil. Aprimoramentos para os nossos sistemas de governo, solução para as crises que recorrentemente nos atingem a todos. E como já nos ensinava há vários séculos Heráclito, a única coisa permanente na vida são as mudanças. E todos os sistemas de governo, e quero me ater nessa primeira fase da minha manifestação, uma questão mais conceitual, todos passam por aprimoramentos. E isso é da natureza humana. O próprio parlamentarismo, que nasce antes do presidencialismo, né, na Inglaterra, no final do século XVII, né, onde o poder é exercido pelo parlamento, através da sua estratificação, da sua ampla representação nos vários segmentos da sociedade. Muitos países, a própria Inglaterra, mas muitos países ao longo desses séculos buscaram, em razão das suas realidades, aprimoramentos importantes nesse sistema, chegando, os exemplos são vários, nós podemos chegar no próprio exemplo de Portugal, naquele que se pode chamar ou de semi-parlamentarismo, ou mesmo de semi-presidencialismo, com uma distribuição um pouco mais equilibrada das funções. Por outro lado, o presidencialismo, que nasce no final do século seguinte, a partir da Convenção de Filadélfia nos Estados Unidos, introduz um sistema de governo em que o eleito tem a responsabilidade da chefia do Estado, da chefia do governo, do comando das Forças Armadas e também do controle da administração pública. Também países que se inspiraram no modelo americano vieram vivendo modificações ao longo do tempo. E dois momentos muito claros e expressivos dessas mudanças se deram aqui mesmo, um em Portugal, outro na França. Talvez sejam os dois modelos desse chamado semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, que nós podíamos aqui trazer à reflexão. Aqui mesmo em Portugal, a partir de 1982, introduziu-se algumas medidas que retiram, talvez retornando ao parlamentarismo mais clássico, retirando-se algumas atribuições do presidente da República, talvez para inibir aqueles conflitos a que o professor Blanco aqui se referia, comuns nos sistemas parlamentarismo, onde eventualmente um presidente da República, que representa uma minoria no parlamento, acaba conflitando com um primeiro-ministro, representando ali uma maioria constituída. A França, na verdade, buscou no ano de 2000 também para dirimir esses conflitos que ela havia já conseguido ao longo do tempo, de alguma forma, minimizar, talvez até pela razão de que muitos primeiros-ministros dessa tradição francesa almejavam, no passo seguinte, chegar à presidência da República e, de alguma forma, calculavam os limites para esse confronto, para esse conflito, mas ali, a partir do ano de 2000, estabeleceu-se a coincidência das eleições exatamente para possibilitar que houvesse uma certa convergência entre o presidente eleito e o parlamento que ali se constituía. Portanto, ao longo do tempo, essas modificações ocorreram e o modelo brasileiro, que o senador Serra aqui hoje caracterizou de forma correta como um presidencialismo de coalizão. Tem virtudes, mas tem defeitos extremamente graves, sobretudo quando se perde o controle da proliferação de partidos políticos. Hoje não seria equivocado nós considerarmos o presidencialismo brasileiro, e não me refiro apenas para fazer aqui justiça, apenas esse período mais recente de governo, isso já vem de uma certa tradição histórica pós-democratização no Brasil, nós poderíamos chamá-lo de presidencialismo de cooptação. No Brasil hoje,
habitam no cenário partidário 35 legendas, eu não chamaria de partidos, porque muitas delas não têm qualquer link, qualquer conexão com qualquer setor da sociedade brasileira, e só no Parlamento, na Câmara dos Deputados, de forma mais específica, habitam hoje cerca de 28 legendas políticas. Isso é um impeditivo extremamente grave para que você negocie e aprove aquilo que é a essência dos governos, políticas públicas que possam permitir a melhoria da vida das pessoas, o enfrentamento das crises. Eu, ao final, vou me ater um pouco àquelas medidas que considero necessárias e até urgentes para que se possa, até no futuro, discutirmos, sem a iminência de uma crise, a possibilidade da mudança do sistema de governo no Brasil. É conhecido de todos, principalmente dos brasileiros que aqui estão, que eu presido hoje o único partido brasileiro que tem no seu programa de governo o parlamentarismo como sistema mais adequado. Um conjunto de reformas no âmbito político já foram propostas pelo PSDB, mas a própria fragmentação do quadro partidário vem impedindo que essas reformas avancem. O maior partido na Câmara dos Deputados hoje não representa mais que 13%, 14% do conjunto das forças políticas ali representadas. Enfrentar essa fragmentação é uma necessidade, a meu ver, imperativa, insubstituível, seja para melhorar a governabilidade do sistema presidencialista ou mesmo para que se possa fazer a transição para aquele que consideramos mais adequado, mais imune a crises, que é o sistema parlamentarista. Ainda falando de forma conceitual, eu peço aqui socorro e me inspiro em Norberto Bobbio, que também já ensinava há muito tempo que o governo, seja qual for o sistema, mas o governo, ele pressupõe, para ser efetivo, para executar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, ele tem que adquirir 3 pré-condições, que não se confundem, mas se complementam: legitimidade, governabilidade e legalidade. A legitimidade, por sua vez, o que ela é? Ela vem principalmente do voto, da conexão do representante, do dirigente, com aqueles que ele representa. O voto garante isso? Em parte, sim, mas existem outros instrumentos que, ao longo do tempo, devem ser utilizados para garantir essa legitimidade. Me refiro, teoricamente, mais uma vez, aos referendos, aos plebiscitos e à própria a votação por maiorias congressuais de determinadas medidas. A legitimidade deve ser sempre um pressuposto para que os governos possam se manter. O segundo é a governabilidade. E a governabilidade, o que ela é? Não é nada mais do que um pacto com a sociedade. A governabilidade, ela pressupõe a estabilidade necessária a partir de um certo compartilhamento do poder para que as políticas públicas sejam efetivadas. Sem estabilidade, sem essa conexão, não apenas com a política, mas com setores representativos da sociedade, ela é colocada em risco. Portanto, essas 2 primeiras pré-condições, elas têm um viés muito mais político. E a terceira delas é a legalidade. Obviamente, essa, podemos chamar de juridicidade, tem o seu viés jurídico, que significa, lato sensu, de forma muito superficial, dizer que nenhum governo se coloca acima da lei. Nenhum governante pode pressupor que, pela importância do seu cargo, ele está imune, ele é inalcançável pelo que determina as leis vigentes naquele país e, em última instância,